forma de monitoramento digital. Doutor em Educação pela USP, pós-doutorado na Columbia University e foi professor titular de Ética Jornalística na Faculdade Casper Libero e autor do livro Ética, Jornalismo e a Nova Mídia. E o Marcos Garcia de Almeida, professor MSc, formado em Pedagogia, com especialização nas áreas de Tecnologia Educacional, Gestão e Comunicação. Autor de dezenas de livros e centenas de outras publicações. Atua em congressos nacionais e internacionais, sempre aliando o melhor da tecnologia aplicada à educação, relacionando as necessidades pedagógicas de cada realidade. Possui mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação. E é especialista na nova Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que quem quiser fazer pergunta, por favor, que faça por escrito e que não demore muito a fazer. Quanto antes eu tiver acesso às perguntas, melhor a gente vai conseguir fazer o debate. Cada um deles vai falar por cerca de 10 a 15 minutos e depois a gente vem para o debate. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu almocei bem, mas não fiquei assim com a pressão baixa, a ponto de ficar dormente. Portanto, boa tarde. IoT, gente, sabe o que é? É aquilo que você vê quando você acorda de manhã e vai dormir à noite. É aquilo que você não vê quando vai ao banco e quando vai ao posto de gasolina. É aquilo que você pensa que viu quando entrou no parque de diversões. A IoT também é tudo aquilo que a gente pensa que consome, mas, na verdade, nos consome. Do ponto de vista tecnológico, a IoT, o Caio já falou que precisava ser dito. Até porque é um tema conhecido, falado, divulgado, e por conta disso, todos sabem do que estamos falando. Agora, quando trata do tema educação, desculpa que eu estou com uma dor aqui no ciático, o voo de Curitiba para cá, sentou ao meu lado um rapaz que tinha o meu tamanho e meio, e ele ocupou aquela poltrona, e ele era uma motosserra ambulante. Ele roncou de Curitiba ao Rio, segurando a mão da esposa, que ficava alucinada no seu smartphone, escrevendo alguma coisa muito importante. Ela estava usando a IoT, apesar de desconectada do mundo. Ela estava buferizando. Acho que quando ela desembarcou ali no Rio e ligou o Wi-Fi, né, foram fotos e vídeos e tudo mais que ela fez durante toda a viagem, internet afora. É isso que a gente faz, é isso que a gente vê, é isso que a gente assiste o dia a dia com as crianças. As crianças na sala de aula, que usam um pequeno smartphone, seja ele um smartphone de R$100, comprado ali na 25 de março em São Paulo, ou um smartphone de R$10 mil, comprado na loja da Apple, de um shopping chique, ela faz a mesma coisa. Ela compartilha coisas do tipo textos, vídeos, imagens, situações do dia a dia, sentimentos, biometrias. É isso que ela faz. Só que a IoT vai além disso, né? A IoT ela é complementada com uma coisa chamada tecnologia pervasiva. Você deve ter ouvido falar, se não ouviram, eu esclareço. Pervasividade de algo é algo que está contigo e você sequer nota que ali está. Quando você vai ao caixa eletrônico, saca dinheiro, você usou todo um aparato tecnológico altamente sofisticado e não se deu conta disso. A IoT está por aí, e além disso, numa sala de aula, quando um professor pega um tablet, coloca uma imagem da Revolução Francesa e começa a falar para os alunos do que aconteceu naquele momento, mostra todas aquelas imagens, mostra vídeos, mostra filmes, mostra links para ele pesquisar mais tarde, mostra até um vídeo feito por ele próprio, no qual ele fala de forma resumida sobre o tema, ele está usando também as possibilidades da internet das coisas. Eu tenho aqui comigo um pequeno smartwatch, com 3 anos de vida já. Esse smartwatch é antigo. Hoje, em tecnologia, qualquer coisa com mais de 6 meses já é velha. Imagina o meu relógio com 3 anos. Então, esse meu relógio, que já tem 3 anos de idade, já é um dinossauro do smartwatch, o que ele faz? Ele me monitora biometricamente, fica monitorando minha pressão, meu batimento cardíaco, coloca isso no meu smartphone, sincroniza isso com uma aplicação na cloud, aliás, 3 aplicações, uma do movimento fitness, logo de manhã, a outra do momento gastronômico, aí na hora do almoço, e a terceira do momento do repouso, à noite, onde o meu sono é monitorado.
E com isso eu tenho gráficos maravilhosos que me mostram como é que eu estou, como é que está o meu equilíbrio, como é que está o meu biorritmo, como é que está a minha pressão arterial. Eu estou usando a IoT. A criança, quando ela vai para a sala de aula e ela espera que o professor demonstre para ela uma prática mesmo, da aplicação do que ela está estudando, ela não está, na verdade, sabe, esperando que tenha lá uma imagem bonita, linda e maravilhosa, toda colorida e piscando, chamando a atenção dele. Não é isso que ela está querendo. Ela está querendo ver sentido naquilo. Ela está querendo entender por que ela está ali e que diferença isso vai fazer na vida dela. Nós, enquanto professores, e me incluo entre eles, temos nos equivocado nas últimas décadas, especialmente no Brasil, no que diz respeito ao pensamento pedagógico, pensamento do ponto de vista da prática de sala de aula. A gente tem observado, muitos colegas professores, que reclamam. O pessoal gosta de reclamar. Não, porque eu tenho limitações de recursos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, me falta aquilo. E o que ele já tem? E o que ele já conquistou? E toda a infraestrutura que está ali colocada à disposição, seja ela privada ou pública, para que ele faça o bom uso daquilo para dar a melhor experiência de aprendizagem para as crianças. Ele não olha porque ele tem, ele olha porque ele não tem. Isso não é só na escola pública, também é na escola privada. E de todos os tipos, sejam elas confessionais, sejam elas comerciais, não importa. A gente observa isso, a gente assiste isso e a gente acaba se entristecendo com isso. Quando a gente fala de aplicar, por exemplo, o conceito do octopus. Em 2015, na Tailândia, um pequeno grupo de pesquisa britânico levou um conjunto de Raspberry lá para as escolas do interior da Tailândia, onde a conexão da internet muito precária, não tinha a menor condição de estabelecer uma mensagem de texto via WhatsApp. Mas eles foram, com a cara e com a coragem, levaram lá alguns Raspberry, levaram alguns sensores de baixo custo, sensor de umidade e temperatura, umidade do ar, temperatura e pressão atmosférica. E com esses sensores eles montaram pequenos octopus, pequenos polvos, onde cada tentáculo do polvo era representado por um desses sensores. Esses sensores eles conectaram num dispositivo Wi-Fi, desplugado da grande rede, mas plugado numa rede local. E nessa mesma rede eles colocaram os tablets que os alunos tailandeses receberam do governo. E eles fizeram, sabe o quê? Fizeram um monitoramento em tempo real de situações do dia a dia daquelas crianças. Eles trouxeram a realidade do dia a dia delas para a sala de aula, monitorando o crescimento de plantas, o nível do rio, o clima, a temperatura, e fizeram também pequenas capturas fotográficas de momentos, aquele tal do time-lapse, capturar imagens a cada X intervalo de tempo, né? Para demonstrar o crescimento de uma planta, para demonstrar o movimento das nuvens, e fizeram tudo isso através de um aplicativo que a criança controlava. O que ela queria monitorar? Estou falando de crianças de 7 a 9 anos. O que ela queria monitorar, em que intervalo ela gostaria desse monitoramento e que tipo de informação ela consideraria mais importante naquele monitoramento. E as crianças todas começaram a interagir, trabalhando ali conceitos da geografia, da química, da física, da matemática, sem nem saber os nomes das coisas que elas estavam ali estudando. Ela simplesmente usava aquilo porque ela via naquilo um sentido prático. E depois a professora, na sala de aula, contextualizava para ela o que ela havia ali presenciado, o que ela havia ali visto, o que ela havia ali construído. O que eles tinham lá para trabalhar? Um Raspberry Pi de $20, alguns pequenos sensores que custa 50 centavos de dólar ou $1 cada um bonequinho feito com material reciclado que ganhou a forma de um octopus, né? Todo pintadinho, com a carinha bonitinha, todo colorido, e a realidade delas colocada em prática dentro da sala de aula. Quando a internet funcionava, esses dados eram sincronizados e ia para uma web page, que era compartilhado com as outras escolas tailandesas, e a experiência, então, foi compartilhada. Isso foi em 2014, 2015. Hoje, na fase 3 do projeto, em 2019, eles estão com o projeto já em toda a Tailândia e boa parte da Ásia, utilizando, nas regiões onde o acesso à internet é muito limitado, esse tipo de abordagem, utilizando sensores,
monitores de ambiente, sensores variados, né? Tablets de baixo custo e esses dispositivos maravilhosos chamados Raspberry. Esse caso prático de uso da IoT, quando a gente traz aqui para o nosso mundo, Brasil, para a nossa realidade brasileira, eu tenho andado o Brasil afora, norte a sul, leste a oeste, e um pouco fora também do Brasil, e tenho observado que as escolas elas enfrentam dificuldade não com o professor, não com o aluno, não com as famílias, não com a infraestrutura, elas enfrentam problema com outra coisa. Elas enfrentam problema com a infraestrutura que está por trás de tudo isso, seja com a gestão lá da escola, seja com a gestão da mantenedora, que pode ser um município ou um estado, dependendo do contexto, no caso de escolas estaduais ou escolas municipais, e enfrentam também o problema político. Né? O problema político não da política partidária e ideológica, não. Eles enfrentam o problema político da intenção pela qual aquela escola está ali existindo, intenção pela qual aquela escola está ali posta e colocada a serviço de alguma coisa. No caso, deveria ser da aprendizagem. Então, eu percebo que há uma pequena forma distorcida de olhar a realidade das coisas enquanto processo de aprendizagem, enquanto processo de entregar para a nossa criança a experiência de aprendizagem que ela precisa ter para realmente se desenvolver enquanto cidadão que a gente espera que ele seja, um bom cidadão, uma boa cidadã, que venha fazer uma diferença na sociedade. Se eu uso meios tecnológicos, ou se eu uso meios não digitalizados, eu costumo dizer que tecnologia em sala de aula, para mim, é representada pelo que eu tiver à mão. Então, se eu tenho à mão esse telão maravilhoso, com 4 bilhões de cores e 5 milhões de pixels, eu vou usar isso daqui. Por exemplo, está vendo a minha letra lá, U, do meu nome? A letra U do meu nome? Ela é uma das vogais do alfabeto, viu? Vocês sabem, mas tem muita criança que não sabe. Eu posso usar isso. Posso usar uma rolha para contar o ciclo da cortiça. Eu posso usar uma folha de papel quadriculado para demonstrar para ela localização geográfica. Se eu tiver um smartphone, um tablet, ou seja lá o que for de digital, eu posso usar também. Então eu vejo que a IoT, do ponto de vista de aplicação, ela é uma ferramenta maravilhosa. Ela oferece oportunidades maravilhosas. E a utilização dessas tecnologias, ela não é apenas colocar coisas piscando para as crianças se divertirem e se entreterem, robozinho seguindo trilha pelo tablado, ou, quem sabe, um sensor de temperatura, pressão. É muito mais do que isso. É por que eu faço isso? Que realidade da criança que eu estou trazendo para ser ali experimentada, vivenciada, entendida e percebida? Se eu não tiver essa consciência na minha cabeça educadora, eu estou perdendo meu tempo e o das crianças. Eu tenho que olhar para isso de uma maneira realmente invertida. Por que a criança está lá? Ela está lá porque ela precisa ter a oportunidade de aprender. Ela precisa ter essa oportunidade. E se eu nego essa oportunidade a ela, eu estou sendo um canalha. Eu estou furtando-a da oportunidade de se desenvolver. Estou furtando-a da oportunidade de ser uma pessoa melhor. Independentemente do que eu tenha à minha disposição, eu preciso usar o meu melhor para experienciar, junto com a criança, uma oportunidade de aprendizagem. Todas as coisas oriundas e nascidas a partir desse contexto, a partir dessa vivência, a partir deste olhar, eles são, no meu entender, acessórias. Se eu vou discutir questões éticas, estéticas, filosóficas, e se essas discussões vão levar ao aprendizado, as farei, e as farei da melhor maneira possível. Se eu vou usar smartphone, Raspberry Pi, ou seja lá o que for, sensor disso ou daquilo, para a criança construir um robozinho, eu vou fazer isso contextualizado com a realidade dela. Se tiver descontextualizado da realidade dela, de nada servirá. Eu preciso conhecer aquela realidade e, ao conhecê-la, trazer essa realidade para dentro da sala de aula, demonstrando a partir disso o que o aprendizado poderá ajudá-la a transformar aquela realidade. Se eu não fizer isso, eu estou perdendo meu tempo e desperdiçando o tempo dela. Então, eu tenho que ter essa consciência na minha cabeça, educadora. Eu tenho que ter essa consciência comigo. Tecnologia, seja ela qual for,
não importa, seja ela qual for. Se ela não for direcionada da maneira correta, é desperdício. Nós temos exemplos históricos aos montes para ilustrar isso que eu acabei de dizer. Então a gente tem que ter essa consciência na nossa cabeça, gente. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês vieram para cá para escutar sobre esses temas e todos os outros que por aqui vão passar por esses dias. É a oportunidade que vocês têm de transformar as suas próprias realidades com esse pensar. Vamos pensar sim, mas vamos pensar certo. Vamos pensar da maneira que realmente eu vou lá para transformar. Não importa o que eu vou usar. Eu vou fazer o meu melhor. Obrigado. Eu entendo que o Estado tem sim sua parcela de responsabilidade, mas eu tiraria das costas do Estado esse peso e colocaria esse peso nas costas da sociedade. A sociedade, enquanto corresponsável por tudo que acontece no Estado, ela precisa entender que ela tem um papel. E esse papel ela não pode dizer que não o tem. O papel de responsabilidade para com as coisas da cidadania. Então, se eu penso na desigualdade, e a desigualdade me incomoda, e ela incomoda a todos aqueles que têm um mínimo de consciência de equidade social, eu preciso fazer o mínimo que se espera de um bom cidadão. Eu preciso fazer a minha boa parcela de bons valores. Eu preciso fazer a minha boa parcela de excelente cidadania. E eu preciso demonstrar isso da melhor maneira que eu puder. Quando eu negligencio todo e qualquer tipo de aparelho, de material que seja me colocado à disposição para eu daquilo fazer o melhor uso, eu estou sendo negligente, estou sendo irresponsável, estou sendo anticidadão. Se eu não tenho em mim valores em níveis suficientemente desenvolvidos para entender que todos os aparelhos estatais estão postos a serviço de todos, e eu ainda, às vezes, falo mal disso, eu estou só alimentando a desigualdade, ao invés de combatê-la. É claro que a situação que a gente observa hoje, a situação realmente da miséria, é triste, é doída. E a gente faz o nosso melhor. Só que tem pessoas que nem isso fazem. Elas só olham para si próprias, né? Então, eu entendo sim, professor Caio, que o Estado tem sua parcela de responsabilidade enquanto grande inspirador, enquanto balizador das coisas, enquanto proporcionador de uma mínima proteção social necessária. E ele tem que cumprir esse papel, e tem que cumprir esse papel muito bem, porque é responsabilidade dele. Agora, não podemos nos isentar da nossa parcela. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu falo de tecnologia, um dado aqui para vocês, talvez alguns saibam, talvez alguns não saibam, mas vocês vão se chocar. Eu entendo que vão ficar chocados, porque quando eu recebi essa notícia, eu também me choquei. O aparelho celular que você compra na loja, não importa a marca, não importa o fabricante, não importa. Qualquer smartphone desse aí que vocês compram, tá? Você pagou por ele R$2.000, por exemplo. Vamos guardar esse número de R$2.000. Você pagou R$2.000. Muita gente parcelou em 12 parcelinhas no cartão de crédito. Né? A indústria que fabricou esse aparelho, que provavelmente ela está na Ásia, em algum local ali pela China, ela teve um custo produtivo de 1/20 do que você pagou. 1/20. Isso se aplica para qualquer aparelho de tecnologia que você lance em mão. Uma TV, um desses aparelhos de medicina. Essa é a proporção. 1/20 é o custo para sair lá da indústria, dando lucro para o industrial. E depois ela ganha esse valor agregado de mercado para chegar nas mãos do consumidor. É claro que os estados, e os estados enquanto Estado, enquanto nações politicamente organizadas, não apenas isoladamente, mas nas suas comunidades mundialmente organizadas, seja a Comunidade Econômica Europeia, seja
essas organizações aqui da América Latina, né, elas poderiam, sim, fazer movimentos adequados para viabilizar que essa tecnologia chegasse às mãos das pessoas que dela precisam, a esse valor de 1/20. Talvez colocando a logística, né, porque, afinal de contas, tem que pôr a logística. Já seria um grande serviço, no meu entendimento. Eu não precisaria investir milhões. Poderia investir muitos milhões a menos, já com parcos recursos que tenho, para poder ter um mínimo de tecnologia. Tablets, por exemplo. A produção de um tablet hoje custa $10, desses top de linha. Né? O governo pega e faz edital pagando R$ 1.800 num tablet. Isso é um absurdo. Isso é, no mínimo, falta de visão de quem escreve edital desse. Então, a gente tem aqui uma conjuntura social, política e de conhecimento que está completamente torta, no Brasil e no mundo. E conforme essa coisa mais entorta, pior fica para a gente. Daí a gente fica aqui brigando dessas coisas. Mas tem que brigar mesmo. Tem que, pelo menos, compartilhar as informações que a gente tem. Era esse o meu ponto. Obrigado. Marcos, por favor. A questão da substituição do trabalho intelectual, né, ou do trabalho cognoscente, concordo com o professor em gênero, número, grau e história. Não vai acontecer. Tudo que está aí colocado precisa da nossa mente, precisa da nossa capacidade de complicar as coisas, porque é isso que a gente faz, né? A gente tem um talento maravilhoso para complicar as coisas. Enquanto isso for necessário e demandado, nós estaremos lá presentes. Do ponto de vista da pergunta diretamente a mim dirigida sobre a formação, eu entendo que hoje nós temos disponível, e está disponível de maneira ampla, total e irrestrita, em todos os idiomas que você quiser, tudo o que você quiser aprender, desde que você queira aprender. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que ter, no mínimo, interesse para aprender algo. Se você quiser aprender Python, Web Design, PHP, HTML, MySQL, para ser um expert em qualquer coisa desta área, você pode. E você precisa, para isso, só de um smartphone, uma conexão pública de um Wi-Fi de um café e um fone de ouvido. Você vai aprender. Você vai aprender porque tem não dezenas, não centenas, não milhares, centenas de milhares de vídeos falando disso, de N formas diferentes e aplicações diferentes. Tem isso para tecnologia, tem isso para aplicação didático-pedagógica, seja do que for. Tem isso para construção de aparatos, inclusive esse que eu descrevi na minha breve fala, também está lá explicado passo a passo como é que se faz. Tem o link para o paper científico que está em inglês, mas você pode versar ele para espanhol, português ou qualquer outro idioma, utilizando o Google Translator, com uma taxa de acerto de 98,9%, que é bastante aceitável para uma compreensão científica de qualidade, e reproduzir exatamente a experiência que teve lá na Tailândia e que foi replicada em toda a Ásia e agora já está chegando na Europa. Então, minha gente, a questão da aprendizagem vai passar por essas duas coisas. Tá? Usar o que está aí disponível, e está disponível e é de graça, e querer aprender. Tão simples quanto isso. Muito obrigado, Caio. Obrigado, Marcos. Obrigado, gente. Obrigado, gente.